Olá galera, tudo bem? Meu nome é Larissa e bem-vindos a mais um vídeo no canal Ponte de Hidrogênio. Yeah! E o assunto de hoje é sobre suculentas. E o que são suculentas? Não sei. Acho que talvez você já tenha ouvido falar ou talvez tenha uma na sua casa. Essas plantinhas são muito legais, pois podem ser cultivadas em locais fechados e pequenos, como em apartamentos. Elas demandam pouco cuidado, mas olhe lá, hein? É para cuidar dela. E também elas podem ser encontradas de várias formas, tamanhos, além de texturas. Vamos para o vídeo de hoje. Let's go, people! Puxa a vinheta! Vou mostrar para vocês as plantinhas que eu tenho aqui em casa. Eu moro em apartamento e eu tenho várias delas. Vou fazer uma coisa que só é possível em vídeo, então vamos à mágica da edição. Olha aqui, gente, tem um cacto, mas espera aí, cacto é suculenta? Então, a gente vai responder isso no final do vídeo, então aguardem aí mesmo. Aqui, ó, essa daqui tá bem grandona, ela já foi perdendo umas folhas que caíram. Essas daqui são parecidas, mas tem mais folhas do que essa. E essa daqui também é parecida com essa. E elas ficam aqui na estante de casa, do lado da varanda. Então sempre elas estão tomando um pouquinho de sol. Vocês viram elas? Então vamos se despedir delas para poder falar do vídeo. Vamos usar de novo a magia da edição. 1, 2, 3. Sumiu! Quanto ao conteúdo do vídeo, nós vamos ver hoje, nesse vídeo que vai ser a parte 1, sobre a biologia da planta. Na biologia da planta, vocês vão ver um pouco sobre as características principais, origens, adaptações morfológicas, fisiológicas, formas dessa planta se proteger, de certa forma, contra ameaças, o jeito que elas se reproduzem e se cactos são suculentas. Vamos lá ao conteúdo? 1, 2, 3 e já! Vamos lá para a origem e as características principais da planta. Vocês precisam saber que elas são encontradas em ambientes extremamente quentes e secos, típicas de regiões desérticas na África e na América. Além disso, a característica principal delas é conseguir armazenar muita água. Como vocês podem ver, as folhas delas armazenam bastante água e elas têm esse aspecto gordinho, como vocês podem ver na maioria das suculentas. E agora vamos direto para a biologia da planta, na qual vou apresentar as principais adaptações que essas plantas possuem para conseguirem sobreviverem em ambientes extremamente quentes, como desertos. Então, são 4 características principais. Vamos à primeira. A primeira característica é armazenamento de água. Essas plantas têm a capacidade de absorver muita água quando chove nos desertos e quando você rega. E qual que é a principal vantagem dessa adaptação? Você vai falar, claro, água é importante para tudo na planta, né? Para ela sobreviver. E sim, só que uma outra vantagem muito importante é que essa grande quantidade de água nos tecidos torna os seus tecidos internos mais estáveis a temperaturas extremas. Então, no ambiente externo pode estar uma temperatura muito grande, mas dentro do tecido dela, a água vai conseguir estabilizar a sua parte interior, vai tornar a temperatura dentro dela estável para o seu metabolismo e funcionamento das atividades. A segunda característica é a presença de cera na superfície foliar. O que é isso? Essas plantas possuem uma pequena película de cera nas suas folhas. Isso permite que a água não
seja evaporada de maneira intensa e ajuda também na retenção da água por causa disso. A terceira adaptação é a presença de tricomas. E o que é tricomas? Então, gente, tricomas são pequenos pelos. É verdade, você nunca viu uma folha com pelo? Então, algumas suculentas têm uns pequenos pelinhos mesmo na folha. E isso permite com que pequenas moléculas de água ou ar fiquem entre esses pelinhos e ajudam também na retenção da água, além da estabilidade térmica ao redor da folha. E a quarta adaptação da planta é o metabolismo CAM. É preciso saber que há 3 tipos de metabolismos que ocorrem nas plantas: o C3, o C4 e o CAM. Esse CAM é específico dessas plantas, como as suculentas que vivem em ambientes desérticos. E eu vou explicar um pouquinho como que é esse metabolismo, que significa como que as plantas fazem a fotossíntese, que é explicar sobre como as plantas fazem o seu próprio alimento. Primeiro, é necessário saber que as plantas possuem estômatos, que são como poros na sua folha. Esses poros abrem e fecham por regulação mesmo da própria planta. Eles são encontrados geralmente na parte de baixo da folha. Como essas plantas vivem em ambientes muito quentes, elas não podem ficar abrindo toda hora o estômato, porque ao mesmo tempo que eles se abrem, é uma passagem aberta para a água escapulir e a planta se desidratar. Então a planta ela vai pegar o gás carbônico, que ele é exigido na fotossíntese, no período da noite. No período de noite que acontece essa absorção do gás carbônico. E esse gás carbônico vai ser fixado, ou seja, o carbono que a planta precisa vai ser fixado nos seus tecidos numa substância chamada malato, a qual é armazenada numa organela chamada vacúolo. E apenas de manhã, quando tem a presença do sol, porque como vocês sabem, a fotossíntese só acontece com a luz do dia, porque ela precisa transformar essa energia química, que são os raios solares, em energia para a planta, que é o ATP, junto com esse gás carbônico que ela pegou de noite. E de dia ela produz a fotossíntese. Esse é basicamente, de forma bem simples, como funciona o metabolismo CAM. Bem louco! Enquanto nos outros metabolismos a planta consegue fazer a fotossíntese ao mesmo tempo que ela está pegando a energia solar, ela está conseguindo também armazenar o gás carbônico. E essas são as diferenças principais. Como que essas plantas reproduzem? Acho que quem tem suculenta em casa já deve ter visto que algumas vezes pode acontecer de cair uma pequena folha do ladinho da planta, e aí esse pequeno fragmento da planta que se desprende dela forma uma nova planta. Então a planta ela surge através de algum fragmento que se solta dela, e vou colocar umas imagens para vocês darem uma olhada, para quem nunca viu. Esse processo chama estaquia. A própria água que contém na folha, como eu disse que tem bastante água, ela é necessária para começar um novo processo de desenvolvimento da planta. E vamos agora para o ponto de como que elas conseguem se proteger de ameaças. Vocês falam, mas como que a planta se protege de alguma ameaça? Gente, ela não tem boca, ela não tem presas igual, sei lá, uma cobra, uma aranha. Aqui tem Eu vou coragem. explicar aqui como que as plantas conseguem se proteger de predadores, ou pelo menos para uma estratégia de tentar desestimular a sua predação. Tem algumas plantas como a aloe vera, que, como vocês sabem, é a nossa
conhecida babosa, ela possui espinhos. É um método de proteção. E tem umas suculentas que produzem substâncias venenosas e são armazenadas nos seus tecidos. Quando os animais comem essa suculenta, pode dar algum problema intestinal no animal ou mesmo na sua própria mucosa da boca. Pode dar alguma alergia e aí esse animal, quando vê de novo uma planta como aquela, não vai querer provar de novo, né? Porque ele não vai querer sofrer 2 vezes, sendo que ele já fez coisa errada na primeira, né? Não? Não, 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 hell no, 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 I refuse, no, no. E esse é um jeito, além de algumas suculentas nascerem e se desenvolverem em pontos bem íngremes e altos, o que favorece também a sua sobrevivência. Agora vamos lá, hein, gente? Vamos pegar aqui meu amigo, meu cacto. Vamos lá. Então, gente, vocês acham que o cacto é ou não uma suculenta? É preciso saber que as suculentas não é uma família, ou seja, não é uma... Quando eu falo que não é uma família, significa que eles não têm uma só descendência, ou seja, que as plantas suculentas não são derivadas de um único ancestral, tem vários ancestrais e essa característica de suculentas é um grupo, não é uma família. Então, como eu disse, as suculentas elas são um grupo e as plantas que estão dentro desse grupo têm características comuns, que foram as características que eu falei anteriormente. Então, gente, o cacto é sim do grupo das suculentas e pertencente à família Cactaceae. Então, todo cacto é uma suculenta, mas nem toda suculenta é um cacto, certo? Então, gente, como eu disse, o cacto ele não vai ter folhas como as suculentas, ele vai ter apenas o caule, que ele é bem alargado, porque nesse caule ele vai armazenar a água e ao invés de ter folhas, eles vão possuir espinhos. E eles possuem uma grande variedade também, podendo assumir diversos tamanhos. E é isso. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Vocês sabiam de todas essas características das suculentas? É muito interessante, né? Porque você vê uma plantinha parece inofensiva, mas ela é inofensiva, mas também não ache que ela é bobinha, porque ela possui também os mecanismos dela de sobrevivência e também para agir contra ameaças. E é isso. Fiquem ligados que o próximo vídeo vai sair e nele você vai aprender um pouco mais sobre como cuidar da planta e também como decorar o seu vaso, caso você tenha interesse de fazer na sua casa. Então, um beijão, pessoal, até a próxima e cuidem das suas plantas. Não deixe de regá-las, viu? Só porque elas não precisam de muita água, elas precisam ser cuidadas, tá certo? Então tá. Tchau, gente!